Olá, estimados cursistas, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Didática Geral. Como vocês já sabem, meu nome é Mayra Emily e estou professora na disciplina. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre as tendências pedagógicas na prática escolar. Acredito que todos vocês já fizeram a leitura dos textos que estão na plataforma, então será mais um momento de reflexões para que possamos compreender melhor como essas tendências, esses vieses filosóficos e educacionais estão nas práticas escolares. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer essas tendências pedagógicas e suas implicações para a organização do trabalho pedagógico na escola. No curso de formação de professores, é fundamental que a gente reconheça essas práticas e reflita sobre elas, de modo que a gente possa adotar algumas características, também teórico-metodológicas nas nossas práticas, a partir do reconhecimento de algumas áreas que contribuíram para esse desenvolvimento de práticas organizacionais na gestão da sala de aula. Então, é importante pensar acerca do que são essas tendências pedagógicas e por que estudar essas tendências pedagógicas, bem como essas tendências elas se dividem e quais as suas características. Então, pensar o conceito de tendências pedagógicas é pensar que nós estamos lidando com um conceito complexo, mas que baseia-se aí em um conjunto de conhecimentos e filosofias formuladas ao longo do tempo histórico, a partir de estudos de alguns teóricos que trazem contribuições para as práticas pedagógicas ao longo da história da educação. Então, por que estudar essas tendências pedagógicas? É importante reconhecer como esse percurso de organização didática de uma aula, ele se organiza ao longo do tempo para que a gente compreenda também esses avanços e consiga adotar nas práticas pedagógicas algumas metodologias que estão mais voltadas ao desenvolvimento do alunado. E como essas tendências elas se dividem, se caracterizam? As tendências pedagógicas elas se dividem em liberais e progressistas. As tendências pedagógicas liberais são a tradicional, renovada progressivista, renovada não directiva e a tecnicista. E as progressistas, temos a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Então, abordar essas diversas tendências teóricas que pretenderam dar conta, como eu já coloquei, dessa compreensão e dessa orientação dessa prática educacional em diversos momentos da história, torna-se importante porque tudo isso está vinculado a muitos aspectos políticos e históricos de cada época e faz a gente compreender como se dá esse processo de compreensão do papel da escola, do conceito de sociedade e também do papel do educando no processo ensino-aprendizagem. É importante considerar que nenhuma tendência ela vai substituir a outra, Elas se completam, também elas se contradizem em algumas práticas, mas elas são muito importantes para que a gente possa reconhecer e refletir sobre o papel social da escola e do processo ensino e aprendizagem. É importante destacar que essas tendências, elas originam-se de movimentos sociais também, filosóficos, em um dado momento histórico, como a gente vai perceber ao longo dessa aula.
Então, essas tendências pedagógicas, né, liberais, têm uma organização das práticas muito voltada a uma perspectiva de manutenção do status quo, né, e numa proposta de verticalização do ensino, né, de modo que esse processo ensino-aprendizagem se dá de forma vertical, né, onde sempre o professor vai estar nesse patamar mais alto do processo. E mesmo com esse nome liberal, não tem um sentido aí de avançado, de democrático ou aberto, como coloca Libânio, né? Mas tem o objetivo de manter esse sistema aí vinculado ao liberalismo, né, da época, a um sistema mais capitalista. É importante mencionar que se sustenta nessa ideia de que a escola tem uma função de preparar esses indivíduos, né, para o desempenho desses papéis sociais de acordo com a sociedade capitalista, né? E baseando-se aí nessas aptidões também individuais, como esse indivíduo pode atender à necessidade dessa sociedade. Então, não levam em conta aí também as questões das desigualdades, né, de condições também e de oportunidade. Vamos iniciar pela tendência liberal tradicional, né? Aí nos slides vocês podem perceber já um resumo sobre o assunto, e nesse sentido a gente já pode compreender como se dá essa tendência, quais as suas características, né? Percebendo aí que o professor é sempre aquele detentor do saber, e o papel da escola consiste nessa preparação dos alunos para assumir aí sua função na sociedade, de modo que atenda esses preceitos capitalistas, né? Então, os conteúdos eles são preparados não necessariamente baseando-se na experiência dos alunos, mas para atender essa realidade social, né? E esses métodos se baseiam muito mais na exposição verbal da matéria, do conteúdo, ou uma demonstração, né? Sem um diálogo mais profundo com o alunado, ou seja, essa posição do professor verticalizada, onde ele expõe o conteúdo e o papel do aluno é absorver, né, sem um diálogo, sem uma contraposição aí de problematização dessa matéria. Então, os exercícios são muito de repetição, de conceitos, de fórmula, de memorização. Esse é um destaque, né, para essa tendência liberal tradicional, é a memorização nessa transposição didática. Então, a organização da aula, a organização didática dessa aula se dá baseando-se nesses métodos de ensino considerados aí mais tradicionais, a partir da memorização e da repetição, né? Justamente para visar disciplinar aí a mente e formar esses hábitos. Então, nessa relação professor-aluno, como eu já pontuei, uma vez que os métodos se dão dessa forma, também se predomina essa autoridade do professor, né, que exige aí essa atitude receptiva dos alunos e impede esse diálogo, essa comunicação na construção dos conhecimentos. Então, se percebe a criança, né, o aprendente aí como, no caso, a criança como um adulto em miniatura e um aprendente apenas como receptor, né? E a avaliação se dá nos moldes mais tradicionais também, como provas escritas, trabalhos de casa, né? E voltando ainda à questão da
tendência liberal, a gente compreende então que esses conteúdos eles são desvinculados dos interesses dos alunos, muito mais para cumprir aí uma demanda, né, do capitalismo no sentido de estar formando sujeitos para atuar, aí ter essa posição aí na sociedade, de forma passiva. Caminhando aqui para a tendência liberal renovada, progressivista, como vocês já podem ver aí nos slides, ela se opõe um pouco à pedagogia tradicional e surge no final do século XIX com contraposição a essa tendência, né? E aí a gente já vê um pouco mais essa organização didática da aula muito mais voltada ao aluno, né, e defende um pouco essa valorização da criança. Então, a finalidade da escola aí é adequar as necessidades individuais ao meio social. Mesmo com alguns aspectos didáticos que reconhecem aí a criança como sujeito, né, o aprendente, no caso, o discente, o aluno como sujeito, mas também a gente tem que entender que à época ainda se tinha essa perspectiva liberal de atender aí a um sistema, né? Então, os conteúdos de ensino são estabelecidos em função das experiências já, né? Já que a gente vê a diferença entre o tradicional e a renovada progressivista, onde o sujeito aqui nessa época ele já começa a vivenciar aí esses desafios cognitivos, essas situações, problemas na sala de aula. Então, já há uma interação, não são aí metodologias que visam necessariamente a memorização, mas a construção do conhecimento pela criança e naquela ideia do aprender fazendo, né? De valorizar essas tentativas de construções experienciais, experimentais, da pesquisa, da descoberta. Então, os métodos eles vão mudando porque a necessidade agora é que o professor motive, o professor oriente, o professor organize situações, problemas, situações de aprendizagem, onde a criança seja o sujeito desse processo, né? Então, não há um lugar privilegiado agora para o professor, diferente da tradicional, como antes, né? O papel do professor aqui nessa perspectiva aqui, dessa tendência, é muito mais auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Aqui a gente vê algumas inspirações atuais, não sei se vocês já ouviram falar no método Montessori, no método de projetos e no ensino baseado-se aí na teoria piagetiana, né, que tem esse olhar mais voltado à criança e a forma como ela vai aprender a partir dessas experiências. No próximo slide, a gente já vê aí a tendência liberal renovada não diretiva e nessa tendência algumas características que se destacam, né? Eu já pontuei aí no slide e a gente vai fazer os comentários agora. Valoriza-se aí o papel da escola na formação das atitudes dos indivíduos e o ensino é considerado como um processo que visa aí facilitar os estudantes, no caso, para buscar esses meios por si próprios também de conhecimentos, né? Tem uma visão aí também muito da psicologia e o professor precisa se preocupar também com essas questões, né, dos problemas psicológicos, né, do que muito mais os pedagógicos. Então, há uma preocupação aí no desenvolvimento, né, da criança, né, o desenvolvimento psicológico, muito mais do que o pedagógico. Então, o professor, ele é esse especialista em relações humanas, né, em garantir esse clima de relacionamento pessoal e muito autêntico aí no processo ensino-aprendizagem. No caso, há uma motivação também por essa autorrealização
E o principal precursor nessa tendência é o Carl Rogers, né, que é psicólogo e também educador. Então, essa disciplina, nesse contexto, ela nunca é imposta, né? A disciplina para o aluno, ela nunca é imposta, nem no caso não necessita aí de prêmios, de castigos para o desenvolvimento aí, para esse posicionamento dessa disciplina, né? Seguindo aí para o próximo slide, nós estamos com a última tendência liberal, né, colocada aí para vocês. Estamos discutindo agora a tendência tecnicista, e essa tendência tecnicista, ela vai enfatizar aí muito mais o aspecto instrucionista, né, da educação, né, como o próprio nome já diz, mais técnico. Então, há aí o papel da escola, né, da educação escolar, ele compete organizar esse processo de construção, de aquisição de habilidades, de atitudes e de conhecimentos, né? Entende-se, então, que a educação, ela é produto do meio, né, nesses aspectos mais técnicos de preparação, de treinamento, de ajustamento, e com isso, essa organização didática se dá através de alguns procedimentos e técnicas necessárias aí, esse controle dessas condições, né, ambientais, que assegura essa transmissão e recepção de informações. Então, são usados alguns recursos à época aí, né, temos as máquinas de ensinar, que serviam como esse suporte para a aula, né, para os cursistas, para os alunos participarem. Então, o professor ele vai administrar essas condições de transmissão dessa matéria conforme esse sistema instrucional, né, que deve ser eficiente e efetivo nos termos dos resultados de aprendizagem, né? Então, o aluno recebe e fixa aí essas informações numa perspectiva mais técnica, né? Então, essa didática, ela caracteriza-se de modo instrumental nessa tendência, né? Por quê? Porque há uma racionalização do ensino, né? Entrando aí já nas tendências progressistas, né, na libertadora, é importante destacar aí sobre as tendências progressistas, que elas são mais críticas, ao contrário da liberal, que são acríticas, né, não permitem nessa organização didática esse posicionamento crítico do sujeito, mas aqui nas tendências progressistas já se tem esse posicionamento mais crítico e sustenta-se justamente nessa finalidade social e política da educação. Então, nesse papel social da escola e do professor para esse processo ensino-aprendizagem para a formação do sujeito. Então, o sujeito, ele é construtor e transformador aí dessa realidade. Então, é nesse viés que estão aí essas ideias das pedagogias, ou pedagogias ou tendências, que pode se dar esse nome também, né, é importante dizer, da tendência progressista libertadora. Então, nessa tendência progressista libertadora, nós temos aí a sala de aula, né, esse papel da escola, muito voltado à construção de um conhecimento a partir de uma perspectiva dialógica, né? Aqui não se há transmissão de conteúdos, como acontecia na tendência tradicional ou tecnicista, mas aqui se desperta a construção da aprendizagem. Nós temos aqui como principal precursor o Paulo Freire, e com isso a marca dessa tendência, dessa pedagogia, é muito mais na atuação não formal, na educação popular,
né? Aqui, a construção desse conhecimento, a problematização desse conteúdo é a partir aí do esforço dessa compreensão do vivido, das experiências, para poder chegar a um nível mais crítico do conhecimento, né? Da construção desse conhecimento a partir aí, por exemplo, de alguns temas geradores que surgem da vida desses sujeitos. Então, é uma tendência muito dialógica, onde o professor aí está nessa relação com o aluno de forma muito horizontal, né, como o próprio Paulo Freire coloca, não há aquele saber mais ou aquele saber menos. Então, há essa construção de conhecimentos aí de forma horizontal. Então, essa educação problematizadora, a partir do diálogo, vai permitir aí que o sujeito pense sobre esses problemas sociais, pense sobre a sua vida e como é possível transformá-la a partir da educação. Então, por isso a educação libertadora, porque revela essa posição também motivadora da aprendizagem para transformar a minha vida, né, de uma forma aí mais de posicionamento social, de autonomia através da educação. Nesse viés aí, mesmo colocando uma marca de atuação na pedagogia, na não formal, né, nos espaços não formais de aprendizagem, mas a gente percebe alguns vieses, né, alguns elementos dessa pedagogia em algumas práticas de alguns professores. Então, por isso que é importante também a gente estudar essas tendências pedagógicas, porque nós podemos perceber como essa organização didática do ensino, ela evolui ao longo do tempo. E não é que uma finalize uma tendência como essa, uma perspectiva filosófica, educacional finalize para outra começar. Mas eu posso perceber algumas características e relacionar ao momento atual da sociedade e perceber o que eu consigo fazer ali na minha sala de aula que possa permitir também uma formação humana desse sujeito, uma formação também social, que permita essa transformação da realidade. Que é importante que a educação também permita isso. Então, conhecer como se deu esse processo, né, ao longo da história, e conhecer essas características das tendências pedagógicas me faz pensar na minha prática. Se existe um viés aí muito mais tradicional, muito mais tecnicista, e o que é que eu posso fazer para valorizar essa transformação social a partir da educação e pensar o papel social também da escola, né, onde o professor precisa também pensar nessas questões. Nós temos aí a tendência progressista libertária, né? Nesse contexto, os conteúdos são propriamente ditos, né, são os que resultam da necessidade do interesse do manifesto do grupo, é uma pedagogia autogestão, né, dessa autogestão, autogestionária, no sentido de valorizar essa vivência grupal, essa forma de autogestão, que os alunos buscarão encontrar essas bases mais satisfatórias da sua própria instituição. Infelizmente, hoje, com um sistema, né, muito fechado para essa organização também do currículo e da nossa didática enquanto professor, essa pedagogia é pouco empregada, né, os elementos dela hoje é pouco empregada, essas suas características, porque dá ênfase a uma aprendizagem também informal. Ou seja, no sentido não diretivo essa relação professor-aluno, por considerar aí que não precisa, por exemplo, de uma avaliação. O próprio aluno, ele vai fazer essa autoavaliação. Então, hoje, diante dos aspectos que temos, né, do nosso sistema, por exemplo, de ter essa necessidade de uma avaliação, de uma nota, é difícil empregar essa característica, mas é importante aqui perceber nessa tendência o que é possível fazer hoje. É necessário assumir aqui, enquanto professor, alguns elementos dessa pedagogia. Então, é algo para a gente pensar e refletir, né?
Então, para finalizar, nós temos aí a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, como vocês conseguem perceber aí nos slides. E eu coloquei essa imagem porque ela representa também muito bem essa tendência, porque, como o nome já diz, né, crítico social dos conteúdos, ela se baseia, sim, nesses conteúdos ensinados, né, muitas vezes do livro didático, mas de uma perspectiva crítica, que nos faça aí perceber a nossa realidade e transformá-la também a partir aí de conhecimentos mais vivos, concretos, indissociável a essa realidade, né? Então, os métodos adotados precisam favorecer aí essa correspondência do conteúdo com os interesses do aluno e também essa questão de conhecer a realidade social. Então, há esse esforço também do professor de criar essas situações necessárias para a apropriação desse conhecimento, onde aí pode-se ampliar essa experiência. E não basta que os conteúdos eles sejam apenas ensinados, né? Mas eles precisam ser bem ensinados. O que isso quer dizer? Nessa forma também de problematização desse conteúdo com a realidade, né? De uma forma crítica, onde o aluno não só receba o conteúdo, mas ele possa problematizar. Então, de uma forma sucinta, né? Para que não fique muito longa essa nossa aula, esses são alguns aspectos que a gente precisa pensar a respeito dessas pedagogias, dessas tendências, e é importante que vocês voltem ao conteúdo, voltem ao texto agora e consigam fazer essa relação sobre o papel da escola em cada tendência, sobre o papel do professor, sobre essas manifestações de aprendizagem, essa própria organização didática em cada contexto social, tentando delimitar também os seus precursores, né? Então, aguardo vocês lá no Moodle para que a gente possa interagir com as dúvidas também. Caso tenha alguma questão relacionada à aula de hoje, a gente também pode fazer lá no nosso ambiente virtual, onde vocês podem comentar e tanto eu como os tutores podem tirar as dúvidas de vocês. E é isso, até a próxima aula. Não esqueçam de ler o texto e interagir no Moodle. Até mais!